resposta. Vamos lá, vamos lá. Nós criamos inúmeras oportunidades de fazer o gol, né? Não fizemos. Esse jogo nosso muito bom, tivemos 3, 4, 5 chances de gol aí com 10, 15 minutos, já tivemos volume para abrir o marcador. Faltou a gente fazer o gol quando a gente estava melhor no jogo, bem melhor, né? Depois o adversário, o tempo vai passando, o adversário vai se fechando cada vez mais, né? E é o direito dele, é a estratégia que ele adotou, a gente continuou criando, tentando criar, lógico que é mais difícil com as linhas mais próximas da área deles ali. Você vai ter finalização, vai ter cruzamento, né? É difícil entrar depois. Tentamos criar alternativas, fizemos substituições. Infelizmente, hoje foi um dia que a bola não entrou, né? E ainda, com contra-ataque, quase a gente sofreu o gol ainda, talvez na única chance do adversário. Agora é ter equilíbrio, cara. A posição na tabela não é a que a gente queria estar. A gente queria estar mais à frente. Eu acho que já produzimos para estar mais à frente. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo, como a gente já falou anteriormente, ruim contra o Anápolis, um segundo tempo ruim contra o Goiás. Outros jogos a gente teve bem, teve melhor que os adversários. E hoje era um jogo assim, que a gente for analisar o volume de jogo, era para a gente ter vencido o jogo bem como vencemos os outros em casa. Só que hoje, diferente dos outros, que a gente tinha feito 8 gols em 3 jogos, hoje a bola não entrou nesse jogo em casa. Agora é trabalhar, quer dizer, é não trabalhar, porque não dá para trabalhar, né? A gente já joga sábado de novo, a gente jogou domingo, vai jogar quarta, vai jogar sábado, vai jogar terça. Então, quer dizer, é uma sequência que você não treina. Então, a gente quer evoluir a equipe cada vez mais, quer cobrar, só que assim, muita coisa é passada e não é treinada. Você não tem como treinar tudo que você quer em cima de cada adversário. Então, não é desculpa não, é uma realidade, não só para mim, como para outros treinadores, mas essa sequência do Vila aí vai ser cada 2 dias um jogo até terça-feira, uma sequência que está meio pesada. A gente tem que ter equilíbrio no momento, não é momento de fazer caça às bruxas, procurar culpados, não. Acho que a gente, foi um jogo hoje que a gente produziu para vencer e não venceu, então a gente tem que ver onde que a gente está errando, o que dá para aprimorar de finalização, né, o que talvez criar situações de movimentações diferentes, para a gente criar mais chances ainda que já criamos hoje, que foram muitas, né, não tem nem quantificar quantas finalizações, a gente não tem esse número ainda, nós vamos passar o número de finalizações, mas foi muito maior que o do adversário. Só que a gente tem que ter eficiência de fazer os gols. Acho que hoje faltou a gente mais felicidade nas finalizações, né, não sem tirar o mérito do adversário, mas era um jogo para a gente ter vencido como vencemos os outros, diferente dos outros, a bola hoje não entrou. Boa noite, Claudinei. Paulo Massad, Band News Goiânia, Feiras do Esporte. E aí você falou da questão das finalizações, e foi assim também no segundo tempo contra o Goiás, né? O Vila finalizou muito, mas sem acertar a pontaria. Você falou aí dessa questão do pouco tempo, né? Maratona de jogos para todos os times, e penso que o que mais chateia o torcedor é a questão dos adversários diretos aqui de Goiânia estarem, mesmo nessa construção, lá na frente, em termos de pontuação. O que dá para ser feito nesse momento, Claudinei? Assim, futebol, o que vale é vencer, né? Assim, tem que ver pontuação e performance. Talvez não estejam performando tão bem, mas estão ganhando os jogos, né? O Goiás hoje ganhou no finalzinho do jogo, né? Perdeu ponto em casa também. Eu acho que o clássico a gente finalizou, a qualidade das nossas finalizações não foi tão boa. A gente finalizou muito fora da área, de longe, com um jogador a mais. A gente já comentou isso depois do jogo. Hoje não, a gente teve finalizações de mais qualidade, com chances mais claras de gol, né? Não dá para, acho que não tem como comparar. E o tempo para treinar é igual para todos, né? Não é igual para todos porque a gente já joga no sábado, né? E os outros não jogam. Depois eu jogo na terça, os outros não jogam. Então, para mim, está um pouquinho menor essa sequência, né? Está diferente dos outros. E agora a gente tem que trabalhar, cara. Não tem que falar, trabalhar não em campo, trabalhar vídeo, orientar, descansar os caras. Não adianta chegar a querer fazer um 10 contra 11 amanhã um coletivo na sexta para jogar no sábado, os caras vão morrer. Né? Os caras saíram extenuados. Né? Não dá para falar que não correram. Todo mundo se dedicou, todo mundo se doou. Correram bastante, acho que não faltou a entrega. Faltou a gente concluir com mais felicidade, né? E como faz isso? É situação de jogo, muita gente, o adversário está com uma linha de 4 lá dentro da área, você chuta, bate um, quando não bate um, bate no outro. Você não tem chance clara porque você não tem contra-ataque. Porque eles tiveram uma chance clara, a gente estava com os 10 jogadores no campo deles. Então, a chance que eles tiveram foi em contra-ataque. Então, é uma chance que vai ser clara, né? Vai estar 1 para 1, 2 para 2. A gente teve que se expor. Enfim, conversar e acertar as coisas. Tem que dar moral para os caras, não adianta a gente chegar agora e achar que está tudo errado e começar a transferir para os atletas. Acho que a responsabilidade é de todos nós. A gente montou a estratégia deu certo, a gente teve 4, 5 chances de jogo. Se tivéssemos feito um gol, como fizemos nos outros jogos, no início do jogo, a gente teria talvez vencido com tranquilidade. Claudinei, boa noite, é o Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes. Já no intervalo você faz uma modificação que melhora o Vila, que é a saída do Marcelinho, você inverte o Diego Renan e com a entrada do Rodrigo, que teve um bom desempenho de novo. Eu queria saber de você sobre o Diego Renan, que tem começado basicamente na lateral esquerda. O que ele tem produzido
que tem te feito colocar e insistir na titularidade dele e não do Rodrigo? O Diego Renan, em primeiro lugar, né, um jogador experiente. A carreira do Diego Renan fala pela história. Já foi eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro uns anos atrás. Aí, um jogador de qualidade. Então, se você vai analisar o nosso time, a gente tem muitos jogadores com muita força, muita velocidade. Precisa ter um cara que domine a bola, que cadencie o jogo. É o que o Diego Renan faz. Ele é um lateral construtor, ele vem por dentro, ele faz o time jogar, ele acerta os passes. Né? Então, quando a gente troca, a gente estava com mais construção desse lado e mais profundidade com o Marcelinho. Quando a gente troca, o lado para cá qualifica o jogo desse lado e a gente tem profundidade com o Gelado. Então, o jogador que tem as duas, faz bem as duas laterais. Se vocês lembrarem algumas coisas de atrás, se perguntaram por que o Marlon jogava e não o João Lucas. Né? O João Lucas, esse jogo não foi tão bem, no outro também não foi tão bem quanto o Goiás. Eles vão oscilar. Né? Então, a gente tem que ter calma com os meninos, lançar na hora certa. Isso aí pode ter certeza que eu sou um cara que eu estou acostumado a lançar jovens atletas. Se for puxar a relação aí, acho que a gente se perde até na conta aí. Então, a gente vai lançando jogadores de acordo com a necessidade, daí dando oportunidade. Quando a gente achar que tem que ser titular, vai ser titular. Não tenha dúvida no lateral esquerdo, ou o Diego na esquerda, ou o Diego na direita. Tiver que botar o Gelado na esquerda, no lugar do Diego, vai jogar tranquilamente. A gente tem que entender que são jogadores. A gente está optando pelos jogadores mais rodados, porque um erro de um jogador desse aí, se é um erro do menino da base, daqui a pouco o menino está queimado aí, não joga mais. Né? Ninguém vai ter paciência. A paciência que eu, como treinador, tenho, às vezes o torcedor não vai ter, a imprensa não vai ter. Então a gente tem que ter calma com os meninos, colocando na hora certa, eles estão sendo vistos, estão tendo a minutagem, né? Se for comparar, o Gelado não tinha um minuto no profissional ainda, até outro dia, né? O Rodrigo não tinha um minuto. O Rodrigo não tinha um minuto em campo. O João tinha quantos minutos em campo até então? O Domingos tinha quantos minutos em campo no profissional até então? Então a gente está procurando dar oportunidade no momento que a gente acha correto e na hora que a gente achar que tem condição de ser titular, a gente vai colocar ou um jogo esporadicamente ou manter como titular depois, mas tudo com bastante equilíbrio. Boa noite, Claudinei, Roberto Baronil, Rádio Difusora. O jogo contra o Goiás é um jogo à parte, mas no jogo anterior ao Goiás, você contra o Iporá, o Vila foi bem, ganhou 3-0, se eu não estiver enganado, foi poupado 2 ou 3 jogadores. Para este jogo, o que foi diferente na sua leitura em que o Vila não conseguiu desenvolver no jogo de hoje o que desenvolveu contra o Iporá e o porquê você hoje não fez rodízio nessa partida contra o Grêmio Anápolis? A gente não fez rodízio porque assim, a situação na tabela não dá condição de fazer rodízio, né? A gente optou por fazer naquele jogo, a gente vem de uma derrota num clássico, a gente precisava da vitória hoje para subir na tabela. Então a gente não pode estar insensível à tabela do campeonato, a gente não pode estar fazendo as coisas. Daqui a pouco, se eu tivesse feito o rodízio, o resultado fosse mesmo, falar, não botou o time titular, perdeu 2 pontos em casa. Então não é hora da gente poupar ninguém, a gente vai o que tiver de melhor, a gente vai tirar se algum atleta tiver risco de lesão, né? Então a gente entende a importância do campeonato. Naquele momento a gente achou que era de poupar alguns atletas, até visando o jogo, que seria um jogo domingo pela manhã. E hoje a gente achou que era o momento de botar o que a gente tinha de melhor para buscar os 3 pontos. Acho que buscamos o tempo todo. Isso aí não dá para falar que a gente não tentou ganhar o jogo o tempo todo. Hoje a bola, infelizmente é futebol, a bola teimou em não entrar. E agora é trabalhar para sábado conseguir os 3 pontos, os 3 pontos que a gente não conseguiu aqui hoje. Claudinei, boa noite, que é a Natália da Rádio CBN. Boa noite. Jogadores do Vila reclamaram bastante ali na saída da postura dos jogadores do Grêmio, né, em relação à cera. Queria saber de você, o que você achou e como que você faz para coibir essa atitude dentro do seu grupo de jogadores. Cara, eu acho que quem tem que agir com relação a isso aí, eu vou até parar por aqui só para não ficar falando de arbitragem. O árbitro tem que coibir, né? Não dá pra gente, eu não tenho como coibir a atitude dos outros atletas. O árbitro é que tem que fazer isso. Né? Eu acho que é uma coisa que acontece bastante no futebol, só que a gente vê a Copa do Mundo tinha 10 minutos de acréscimo, 11 minutos de acréscimo, 12 de acréscimo, e aqui a gente economiza no acréscimo, né? Aí você dá o acréscimo de 6 minutos, aí daqui a pouco dos 6 minutos não se joga 3, não se joga 2. Né? Então, assim, ou a gente muda o formato, ou fala assim, o juiz determinou que é 6, esses 6 minutos é cronômetro parado, para a gente ter 6 minutos de jogo. Ou então ele dá 6, os 6 fica 4, 5 parado, ele acrescenta mais 2, mais 3 e não muda nada. Então, isso aí quem cabe é o árbitro, independente de ser o Jean, quem seja o árbitro, coibir isso aí, advertir com o amarelo, né? Não adianta conversar. Mas assim, não cabe a mim julgar a atitude de outros atletas de outras equipes. Né? Eles fizeram o que eles acharam que tinha que fazer, e não é uma coisa exclusiva do Grêmio Anápolis. Né? A gente tem que, também quando a gente estiver ganhando o jogo, não fazer a mesma coisa. Né? A gente falar dos outros, daqui a pouco quando é a gente faz a mesma coisa. Eu não gosto, dificilmente você vai ver eu mandar um atleta meu cair para sair de mato e ser substituído. Ou ele está machucado, ele sai caminhando do campo. Eu não acho legal, né? Não acho correto. Mas assim, é uma coisa que não é só o Grêmio Anápolis, não vamos criticar o Grêmio Anápolis, colocar a culpa do empate na cera do Grêmio Anápolis. Eles fizeram o que tinham que fazer, vieram aqui, o Glauber fez um bom trabalho, montou-se aqui para se defender, se defendeu bem, é uma arte saber se defender também.
conseguiram um ponto, né? Brigaram por esse ponto com todas as armas. Tiveram que fazer cera, fizeram, tiveram que amarrar o jogo, amarraram. Talvez o árbitro tivesse que dar 10, 12 de acréscimo aí, a questão da arbitragem e a orientação que eles recebem também, às vezes. Boa noite, professor. Vitória Leite, aqui do Globo Esporte. Eu queria citar um momento em especial do jogo, que foi a defesa do Vanderlei. Hoje até, inclusive, é aniversário dele. É um jogador bem mais experiente, que traz ele pode trazer essa carga para o jogo de conseguir olhar cara a cara do jogador e, enfim, fazer uma defesa como aquela. Eu queria que você falasse especialmente daquele momento, se aquilo foi muito importante para o jogo do Vila, e também já projetando aí o próximo adversário, que é o Goianese. Então, o Vanderlei é esse goleiro aí, né, que faz que quando você precisa, ele vai lá e faz essas defesas aí. Ele está ganhando o ritmo de jogo, como a gente falou, vem melhorando jogo a jogo. Hoje foi fundamental, né, um lance que, se o empate já foi injusto, mas a gente perder esse jogo hoje, né, seria uma tragédia para todos, né. Então, ele ali acabou dando justiça mínima ao placar, né, porque a gente deveria ter ganho, mas aquilo ali conta como um gol, né, salvou um gol claro do adversário. E, né, dar os parabéns para ele, é um cara que tem agregado muito, é um cara que tem uma carreira vitoriosa, né, onde passou, e passou sempre em grandes clubes, aí a gente trouxe para ser esse cara, esse líder, esse cara como exemplo, como a gente tem o Ralf, como tem o Donato, como tem o Marlone, o Diego, né, os jogadores mais experientes, são os caras, o próprio Souza, né, que são os caras que puxam para cima o grupo, que correm, se dedicam. Então a gente tem que ter esses caras aí até para dar sustentação para os atletas mais jovens que entram e estarem tranquilos para jogar. Muito bem, está aí, portanto,